Olá, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Você está agora no canal de leitura bíblica e de oração a este nosso Deus. E é de Deus você estar neste vídeo. Deus trouxe você até aqui para abençoar a sua vida, para falar com você através da palavra dele. E ele fala. E não só fala, mas como também ele abençoa, como ele dá a vitória. Então não passe este vídeo, fica até o final. E no final eu quero confirmar a bênção de Deus sobre a sua vida, a vitória de Deus sobre a sua vida através de uma oração. Estarei orando por você também no finalzinho deste vídeo. E Jesus Cristo, ele continua o mesmo, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo milagres, ele continua abrindo portas que precisam ser abertas, ele continua dando a vitória. Basta que creia nele. E ele está aqui. Ele disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meu Deus. Então ele está conosco. E se você está passando por uma provação, se você está no meio de uma guerra, de uma dificuldade, uma ameaça, uma aprovação e está com medo, seja sincero com Deus. E volte seus olhos para Deus, porque a vitória será certa sobre a sua vida. É o exemplo que eu quero trazer para você hoje do rei Josafá, a qual obteve vitória, mesmo tendo medo, mesmo com medo, mesmo temendo o inimigo. Mas ele foi sincero com Deus e voltou seus olhos para Deus. Veja aqui em 2 Crônicas 20, o versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força. Ele foi sincero com Deus. Ele disse, em nós não há força, eu não tenho mais força. Seja sincero com Deus. Se você não tem mais força, fale com Deus e peça a Ele força. Relata a Ele a sua fraqueza, o seu medo, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Então era uma grande multidão. Eram 2 reis grandíssimos, poderosíssimos, que é o rei Moabe, o rei de Moabe e o rei de Amon. E não sabemos nós o que fazer. Ele está sendo sincero aqui diante de Deus. Deus ele quer a sua sinceridade. Se você está no meio de uma provação, de uma dificuldade, não tem mais força e não sabe mais o que fazer, fala a verdade com Deus. Se expresse sinceramente diante desse nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aqui está o segredo da vitória. Os olhos deles, do rei Josafá e de todo o povo de Israel, estavam postos em Deus. Os seus olhos estão voltados para que lado? Não fique com seus olhos voltados para o problema, para a dificuldade, para as provações, para as guerras, para o inimigo, não. Tenha os seus olhos voltados para Jesus Cristo, para Deus. E a vitória será certa sobre a sua vida. Porque Deus ele quer que você seja mais do que vitorioso. Então faça como o rei Josafá. Seja sincero, se exponha diante de Deus seus temores, as suas fraquezas, as suas falhas, mas também volte os seus olhos para Deus. E a guerra será do próprio Deus. Ele próprio pelejará por você para te dar a vitória. Veja aqui a resposta de Deus no mesmo capítulo, no versículo 15. Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus pegou ali a guerra para ele, porque ele foi sincero diante de Deus e os olhos deles se voltaram para Deus. Se você fazer o mesmo, for sincero diante de Deus e voltar os seus olhos para Deus, Deus ele vai pegar os seus problemas, as suas provações, as suas dificuldades, essa guerra pela qual você está passando para Ele. E a vitória será certa para você. Porque para Deus nada é impossível. O que é impossível aos homens é possível a Deus. E como eu já disse, Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente continuará sendo o mesmo. Basta você crer, ter fé e ter os seus olhos voltados para Jesus Cristo e estar ligado a Ele. Sem Ele nada podemos fazer. É a declaração do próprio Jesus Cristo, lá em João 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer, mas com Ele, com seus olhos voltados para Ele, e a sua comunhão com Ele, você não só será vencedor, mas como mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Agora quero orar confirmando a vitória de Deus sobre a sua vida. E saiba que você já é vitorioso em Cristo Jesus. Só de você ter fé em Deus, ter fé em Jesus Cristo e se humilhar perante Ele, você é mais do que vencedor. Aqui na palavra de Deus fala, humilhe diante da poderosa mão de Deus e no tempo oportuno Ele exaltará você. Então o tempo de exaltação de Deus sobre a sua vida, de vitória sobre a sua vida, já chegou.
Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa pessoa que ore comigo, Pai. E que ela, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha ter os olhos dela voltados para o Senhor. E vendo que ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus, Pai. Dê ela a força que ela precisa, o ânimo que ela precisa, o entusiasmo, a coragem que ela precisa, Pai. E que ela, Pai, possa confiar no Senhor, Pai. Assim como Josafá, Pai, foi vitorioso, ela também, Pai, possa receber a vitória na vida dela, em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Fique firme na leitura da palavra de Deus. Tenha os seus olhos voltados para Deus. E fique firme também na oração, na comunhão com este nosso Deus. E amanhã, se Deus quiser, vamos estar aqui neste mesmo horário, lendo a palavra de Deus e orando e conversando com este nosso Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.